Eu convido você a abrir aí no iniciozinho do livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós também estamos iniciando hoje, avisamos na semana passada, mas é só reforçando, já está no boletim também, estamos iniciando hoje a classe de novos membros. Se você deseja participar dessa classe de novos membros, é muito importante que você se dirija aqui ao gabinete pastoral aqui do lado. Então todas as pessoas que estão chegando, que querem mais informações sobre as crenças fundamentais da nossa igreja, o modo de funcionamento da nossa igreja, são convidados a dirigirem-se a essa classe que está iniciando hoje. Hoje você vai ser apresentado ao conteúdo do estudo, vai receber o seu material de estudo, então passe por lá para ter então esse momento de introdução, de início da classe. Todos aqueles que desejarem devem dirigir-se então ao gabinete pastoral. Nós, os que ficamos aqui, estamos abrindo a palavra de Deus, aqui em Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro verso. E nós vamos fazer essa leitura desses versículos iniciais e vamos fazer isso até o verso 6. Êxodo capítulo 3, de 1 a 6. Eu convido você então a ler comigo a palavra de Deus. Êxodo 3, de 1 a 6. Vamos ler juntos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso Cristão Frutífero, e nós vamos tratar hoje de uma questão que, como eu disse agora há pouco, traz alguma dificuldade quando os crentes se reúnem para conversar sobre ela. Nós vamos olhar hoje nós olharemos para uma lista de dons espirituais, e você então vai ter oportunidade de ver essa lista que será apresentada. A gente vai fazer uma proposta aqui também de organização dessa lista dos dons espirituais. Você vai então conhecer então essa proposta de lista de dons, e a gente vai propor aqui uma maneira da gente compreender os dons espirituais que são apresentados nessas listas. Sempre quando a gente conversa sobre esse assunto, normalmente isso gera desentendimentos. Algumas pessoas até ficam bravas assim e brigam porque um entende uma coisa de um jeito ou de outra. Mas eu gostaria de dizer que a proposta que vai ser feita aqui, ela tem um objetivo assim de nos centrar de fato naquilo que a palavra de Deus ensina e produzir paz, e produzir bênção e edificação para os nossos corações. É importante você prestar atenção nessa aula. Essa aula, ela num primeiro momento vai parecer assim um pouco teórica. Você vai falar: parece que esse negócio não é muito prático, né? Eu queria chegar já em casa com, 3, 4, 5 passos para usar os dons espirituais. Ainda não, vai ser na semana que vem. Na semana que vem você vai chegar com coisas muito práticas acerca dos dons espirituais. Mas essa aula então, ela prepara o terreno. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que tão importante quanto o desfrute dos conteúdos e até mesmo o desfrute da presença de Deus, também é importante o modo como a gente se aproxima de Deus e como a gente se aproxima dos conteúdos. É por isso que a gente lê o Êxodo capítulo 3.
Deus está ali revelando-se a Moisés, e Deus vai dar uma grande revelação a ele, vai mostrar a grande revelação redentora ao povo de Israel que estava debaixo de cativeiro. Mas é muito interessante que antes daquela revelação ser dada, então, primeiro Deus graciosamente atrai Moisés, né, por meio daquele fenômeno ali da sarça que queimava, que ardia, mas não se desgastava enquanto queimava. E Moisés então se achega até aquele lugar, mas quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, você antes de aproximar-se mais, deve tirar as sandálias dos pés. Esta terra em que você vai pisar agora é terra santa. Eu creio que é assim que a gente deve se aproximar da palavra de Deus. Quando a gente se aproxima, a gente tem que ter cuidado com a aproximação, entendendo que a gente está lidando com coisas santas. Se a gente fizesse isso com mais frequência, haveria muito menos divisões entre igrejas, na minha opinião. Porque muitas pessoas usam a palavra de Deus assim de modo meio impróprio, e sem essa preocupação, sem esse cuidado, sem essa consideração da palavra de Deus e das doutrinas da palavra de Deus como coisa santa. E é isso que faremos hoje. Nós estamos, eu acho que precisará assim. Nós estamos realizando então, dando prosseguimento ao nosso curso, e já chegando assim no momento final, de certa forma, desta segunda parte. Deixa eu só conectar isso aqui rapidamente. E já chegando então nessa parte final da segunda parte, e a gente espera terminar o nosso curso no primeiro final de semana de junho, daqui a poucas semanas. Então hoje a gente vai estar falando sobre dons relacionados ao falar e ao servir. A gente espera em Deus, no dia 5 de maio, falarmos sobre possíveis significados dos dons. Então nesse dia 5 de maio, a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai pegar cada um dos dons e dizer o que é esse dom. O que é o dom de profecia? O que é o dom de línguas? O que é o dom de milagres? O que é o dom de doação ou de misericórdia? A gente vai olhar cada um deles e a gente vai então tirar as nossas dúvidas sobre eles. Isso no dia 5. No dia 12, nós teremos uma abertura especial da escola dominical. Não teremos escola dominical aula, né, em classes, mas haverá uma homenagem então às mães. O Cardoso naquele dia já vai poder entregar rosa já e tal, que agora já está tudo certo. E no dia 19 de maio, a 11ª aula, em que a gente vai ver quais são os meus dons. Nesse dia nós vamos fazer um teste. Vamos responder um segundo questionário, e nesse segundo questionário nós vamos então descobrir os nossos dons espirituais. A gente vai ter uma noção. Quando eu falo descobrir, não significa que é algo assim absoluto, exato, mas vai ser uma boa ajuda para a gente descobrir quais são os nossos dons espirituais. E aí, dias 26 de maio e 2 de junho, a gente termina o nosso curso tratando desse último ponto, como eu sou. Então hoje falamos sobre dons relacionados ao falar e servir, e isso que vamos falar hoje está relacionado a alguns textos da palavra de Deus. Os textos da palavra de Deus eu coloquei aí no slide. 1 Pedro 4,11 é um texto importante para nós hoje, e depois uma passagem em Romanos capítulo 12, de 6 a 8. Também em 1 Coríntios capítulo 12, 2 trechos daquele capítulo, dos versos 8 a 11, depois verso 28. E por fim Efésios 4,11. Mas note que Efésios 4,11 eu coloquei ali entre colchetes. E eu vou explicar isso lá na frente, porque isso está entre colchetes lá. Mas eu quero começar então falando sobre, ou apresentando uma proposta de lista de dons baseado nesses textos. E fique tranquilo, a gente vai voltar a cada um daqueles textos que foram mencionados rapidinho. Se você não anotou, não tem problema, a gente vai voltar a cada um deles. Mas eu quero simplesmente iniciar falando sobre isso que a gente chama aqui de listas, ou lista de dons. E a gente precisa então esclarecer a importância desse assunto. Eu sei, por exemplo, que esse modelo de classe única às vezes é complicado para a nossa igreja. Principalmente os jovens, eles gostam de estar na classe deles, no lugar deles. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Existem alguns temas que a gente traz para a escola dominical, e que são temas que a gente chama assim de temas de resolução de problemas, né? É quando as pessoas que planejam a escola dominical, elas entendem assim,
tal assunto a gente precisa estudar, porque é uma necessidade da nossa igreja, está surgindo um problema na nossa igreja sobre tal questão, vamos estudar tal livro da Bíblia, ou então tal tema para resolver esse problema. Isso é importante, toda a igreja precisa de vez em quando na sua escola dominical estudar esses assuntos, esses temas que atendem a necessidades urgentes, assim, né, de resolução de problemas imediatos da igreja. Algumas vezes nós temos estudos que são incluídos simplesmente para cumprir o currículo denominacional ou o currículo estabelecido pela própria equipe da escola dominical. Sempre quando a gente estuda por revistas da denominação, a gente está seguindo então esse currículo, vamos dizer assim, fornecido pela IPB como um todo. É aquilo que a igreja deseja que todos os seus membros como um todo aprendam. Mas existem estudos que são aqueles estudos que a gente chama de estudos programáticos, que tem a ver com o programa da igreja, que tem a ver com a visão da igreja, que tem a ver com a caminhada da igreja, no que diz respeito ao governo, à liderança, ao encaminhamento que a gente chamaria de encaminhamento estratégico da igreja. Esse curso Cristão Frutífero tem a ver com a visão da nossa igreja, tem a ver com o ideal de serviço da nossa igreja. E por isso que a gente entende que todos devem estar aqui nesse momento recebendo essa instrução. Até mesmo os nossos pastores auxiliares estão aqui, está todo mundo aqui. Porque o objetivo é que a gente entenda o que a nossa igreja pensa, qual é a direção da nossa igreja quanto ao serviço a Deus, quanto aos dons espirituais, como ao modo como a gente junta tudo isso, né, ao chamado que Deus nos fez para o serviço, os dons que recebemos, o jeito como nós somos, como é que a gente junta tudo isso em um pacote só, para que a gente sirva a Deus produzindo fruto que permanece. Esse é o propósito desse curso. Esse curso será feito por todos os membros da nossa igreja. Significa que hoje ele está sendo feito por vocês, depois ele será incluído no currículo do nosso CTP. E todos os que forem recebidos na igreja a gente vai estar orientando para que façam esse curso também. Porque nós entendemos que todos os membros da nossa igreja, se você é cristão, é membro da Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto, é importante você entender isso. Deus me chamou para a salvação e para o serviço. Deus me deu dons espirituais, eu sei quais são. E Deus deseja que eu o sirva do jeito que eu sou, com a configuração que Ele me deu quando me criou. Então isso essa é a proposta desse curso. E é por isso que você, jovem, está aqui, não está numa classe separada. Depois que a gente tiver todo esse material escrito, apostilado, que é o que a gente está fazendo, está tentando organizar, isso então vai estar à disposição, vai ser usado no CTP e vai poder ser, outras pessoas podem dar aula. Por que só o pastor está dando esse curso, está dando essas aulas? É porque é algo que está só na minha cabeça nesse primeiro momento. Eu preciso colocar isso no papel, transformar isso em apostila. E aí depois que a gente tiver um material didático pronto, a gente pode distribuir para outros membros, outros líderes da igreja darem esse curso, também ajudarem como professores. Mas nesse primeiro momento, então, essa é a contingência. Eu queria que você entendesse isso, e que você valorizasse esse momento aqui, entendesse que isso é algo importante. Na minha opinião, no dia do juízo final, esse curso vai fazer diferença na sua vida. Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a gente tem uma parábola, que todas as vezes que eu leio aquela parábola, eu fico assim, para mim é muito solene. É a chamada parábola dos talentos. E diz que naquele último dia, Deus vai separar de um lado os salvos e do outro lado os perdidos. E é bem interessante o que ele dirá aos salvos. Ele dirá assim: muito bom, servo bom e fiel. E ele vai elogiar o servo bom e fiel, vai convidá-lo a entrar no gozo da sua presença. E ele vai dizer: você está entrando porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me visitastes, e me vestistes, estive doente ou preso e me visitastes. E a ideia dali é que aqueles que são salvos são os indivíduos que não apenas declaram uma fé, uma profissão de fé, mas os indivíduos que servem a Deus de modo prático. Então, servir a Deus no poder do Espírito Santo, produzindo fruto que permanece, é algo que confirma a nossa salvação. É isso que a palavra de Deus ensina. João, capítulo
15, verso 16, diz que Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ir e pudéssemos dar fruto que permaneça. Então fique atento, entendendo, puxa vida, isso que está sendo ministrado nesse curso é algo que faz diferença para a minha vida eterna, para a minha caminhada eterna com Deus. Eu estou dizendo tudo isso antes de entrar no tema, para que você então se anime enquanto você recebe essas informações que nesse primeiro momento parecem meramente teóricas ou introdutórias. Mas o que eu quero dizer então é o seguinte: primeiro, quero apresentar a vocês uma lista de dons. E quando a gente pensa em lista de dons, eu quero dizer que se você ler vários livros sobre dons espirituais, você vai ver que os autores fornecem listas diferentes. Nem sempre você vai ter a mesma opinião entre estudiosos diferentes. E não apenas você vai ver isso, listas diferentes, mas você vai perceber também significados diferentes dados aos dons. Deixa eu exemplificar isso. Você vai encontrar alguns livros que vão dizer assim: olha, existem 7 dons espirituais. Outros autores vão dizer assim: não, existem 9 dons espirituais. Outros vão falar: não, existem mais de 20 dons espirituais. Então você fica meio confuso. Fala, afinal de contas, quantos dons espirituais existem? As listas são diferentes. Além disso, alguns autores, eles vão pegar determinado dom e vão tentar explicar aquele dom. E as explicações, às vezes, vão ser muito diferentes entre um autor e outro. Essa é a situação. Você deve estar se lembrando que há 2 ou 3 estudos atrás, a gente falou sobre essa confusão que existe sobre dons espirituais dentro da igreja. E até dentro da igreja presbiteriana, os entendimentos às vezes são bem diversos. E esse fato, o fato de existir diferença no modo como as pessoas enxergam quais são os dons e o que significa cada dom, isso deve nos fazer ter cuidado na hora de interpretar. Quando você então pega a sua Bíblia para falar sobre dons, tenha cuidado. Então, se alguém quiser chegar para você e disser assim: o que você entende sobre dons? E me explica aí o que significa tal dom. Faça isso, explique sem problema nenhum, mas faça isso com cuidado. O fato de existirem tantas opiniões diferentes já sinaliza para nós que a gente está em um terreno que não é tão claro assim. É mais ou menos como você passando de GPS por Catanduva. O GPS funciona bem até certo ponto. Não sei se isso acontece com os irmãos, mas eu já usei 2 aparelhos diferentes de GPS. Estou indo para São Paulo numa boa, tudo certinho. Quando eu chego em Catanduva, vira um treco tão doido assim. E a gente não consegue, não entendo o que acontece naquela entrada ali. Isso é uma coisa espiritual, sei lá. Mas os mapas, não sei, eu pensei no primeiro momento, é a marca do meu aparelho. Aí comprei um outro, quando chega ali, então parece que fica confuso. Com relação a dons espirituais, parece esse negócio do GPS em cima de algumas cidades, né, por razões diversas, aí de satélite, de mapa, não sei. Então, significa que você tem que ter um certo cuidado. Se você nunca passou por ali, é bom você ficar atento à sinalização para não entrar em direções erradas. Então é nesse sentido que a gente tem que se aproximar com cuidado da doutrina dos dons espirituais. Isso significa que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o método que a gente usa para a gente interpretar a Bíblia quando chega nesse assunto, para que a gente não cometa desvios, para que a gente não escorregue. E aí eu já falei há 3 ou 4 estudos atrás, quando falei sobre a confusão existente acerca dos dons, que sempre quando a gente vai estudar os dons, ou quando a gente vai estudar qualquer outro assunto da Bíblia, a gente vai estar diante de um texto em particular, de uma passagem em particular. Então você abre a passagem e você lê aquele capítulo, ou aquele trecho de capítulo, ou aquele versículo. Você está olhando para um texto em particular. Cuidado, nunca tire conclusões baseado em um texto isolado. Se você tira conclusões baseadas em um texto isolado, você vai poder defender muitas doutrinas esquisitas. Muitos erros acontecem e são defendidos e pregados porque a pessoa pega um texto isoladamente e aí ela defende alguma ideia extraída daquele texto. Sempre quando você olhar para um texto em particular, lembre-se disso, que esse texto está encaixado dentro da Bíblia toda. Então você tem que olhar
aquele texto e dizer: qual é a doutrina que eu estou aprendendo aqui? Ah, eu acho que esse texto está ensinando isso. Aí para você confirmar se está correta a sua interpretação, faça o seguinte: será que o restante da Bíblia também ensina isso? Então você vai olhar aquele texto em particular à luz do restante da Bíblia. Porque a Bíblia, meus irmãos, é um sistema harmônico. São mais de 40 autores humanos, mas um só autor divino. Deus, ele dirigiu os autores humanos para trazer uma verdade só. A nossa confissão de fé, ela diz no primeiro capítulo que só existe um sentido para o texto da Bíblia. Muita gente acharia isso estranho hoje. Mas em todos os textos que falam sobre salvação, santificação, os textos fundamentais, existe um sentido só, claro, porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando você lê um versículo isolado e você diz: ah, descobri uma nova doutrina, diferente de todo o resto da Bíblia, agora Deus me deu uma revelação nova, eu sou realmente genial, sou um novo profeta do século 21. Cuidado, porque o tempo todo a gente vê novas igrejas nascendo por causa de interpretação isolada de texto bíblico. Aí então um sai e funda uma igreja e ele diz: olha, aqui na minha igreja Deus me revelou quando eu estudei aquele ensino que tem que batizar só por imersão, mas não pode ser em água parada, tem que ser só em água corrida. Aí o outro lê aquele mesmo texto e fala: não, rapaz, eu entendi aqui, pode ser por imersão em piscina. Aí um abre a igreja que batiza por imersão na piscina, o outro abre a igreja que batiza por imersão, mas só em rio. Você vai falar: puxa, isso parece tão bobinho. Não é, gente. É isso que gerou a divisão entre a chamada Igreja de Deus e a Igreja de Cristo. Duas denominações que existem hoje. A diferença é que uma delas a gente podia chamar de piscineriana, porque ela batiza na piscina, e a outra só batiza em água corrente. E por causa disso as pessoas vão divergindo e gerando problemas e divisões e coisas mais estranhas. Sempre quando olhar o texto em particular, veja aquilo comparado com a Bíblia como um todo. E não apenas isso, mas entenda que a Bíblia é um sistema de verdades. O que é um sistema? É que as coisas se harmonizam entre si. A Bíblia não se contradiz. Essas verdades combinam uma com a outra. Quando você defende uma doutrina baseada em um texto que diverge de outras doutrinas baseadas em outros textos, então essa sua interpretação não está correta. Você tem que voltar e entender que a Bíblia é um todo, que não existe contradição. Mas aí veja o detalhe que eu estou destacando nesse slide. Apesar disso, mesmo quando você pega um texto em particular e tenta comparar ele com o restante da Bíblia, às vezes você vai perceber que nem tudo na Bíblia pode ser compreendido plenamente. Se você lê a Bíblia e diz assim: ah, pastor, estou desanimado porque tem alguns negócios que eu não entendo. Isso é normal. Deixa eu até dizer outra coisa. Cuidado com aqueles crentes que dizem assim: eu entendo tudo da Bíblia, eu sei tudo. Cuidado. Porque a Bíblia, ela exige essa reverência na aproximação dela. Moisés podia ouvir ao Senhor ali, ele podia compreender os aspectos gerais da missão que o Senhor estava dando a ele, ali naquela sarça, mas Moisés não conseguia explicar detalhadamente, nos termos, quem sabe, das leis da física, como é que uma árvore queimava, mas não se desgastava, ardia e não se consumia. A gente não consegue explicar todas as coisas dos mistérios de Deus. Então, nem tudo na Bíblia pode ser compreendido plenamente. Se você tem aí a sua Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, a segunda edição, você vai perceber que no finalzinho dela tem lá uma parte chamada Confissão de Fé de Westminster. Se você de repente trouxe a Bíblia de Genebra, a segunda edição, e lá no final tem Confissão de Fé de Westminster, eu peço que você fique com o dedo aí no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que a gente vai ler algumas partes desse capítulo hoje. Então, é a segunda edição só que tem. Na primeira edição não tem, mas se for a edição de 2009 para cá, você vai ter Confissão de Fé de Westminster. Aí tem o capítulo 1 que fala da Sagrada Escritura. É o título do capítulo. E olha lá o que diz o artigo 7º, desse capítulo. Lá diz assim:
na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Existem coisas na Bíblia, meus irmãos, que não são tão claras quanto outras. Algumas são muito claras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é claro. Não há dúvidas quanto a esse texto. Mas tem outros textos que não são tão simples assim, e que exigem então de nós uma humildade na aproximação desses textos. Nem todos são totalmente claros. Mas olha bem, se você ler o texto, esse artigo inteiro, ele vai continuar dizendo o seguinte, não está no slide, mas ele diz assim: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos, contudo as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. O que significa isso? Significa que a Bíblia, funciona assim, ela age, ela chega até nós da seguinte maneira: nós, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, nós conseguimos compreender com clareza tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e para a nossa santificação. Tudo o que é necessário para salvação e santificação, até a pessoa mais simples. Eu conheço uma pessoa em particular que ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela não sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia. E nesse aprendizado que ela fez da leitura da Bíblia, nessa alfabetização por meio da Bíblia, melhor dizendo, ela foi alcançada pela graça do Senhor, foi salva. Aquilo que era necessário para ela conhecer a Jesus, ela aprendeu na leitura da Bíblia. E ela era uma pessoa com nenhum estudo até aquele ponto. E aquilo que ela precisava saber para a sua santificação, essa pessoa aprendeu pela Bíblia. Essa é uma pessoa que aprendeu isso há várias décadas atrás. Hoje ela tem 84 anos. Há mais de uma década ela sofre de uma doença respiratória grave. E nos últimos 2 anos, aquela senhora já, com essa idade avançada, foi acometida de câncer no seio. Pela idade dela, ela não pode mais operar. E você visita aquela senhora. Ela está ali, com uma doença tão grave, e com muita simplicidade, mas muito firme na fé dela no Senhor. A Bíblia dela, você olha assim, toda cheia de orelha, assim, né? Toda manuseada, bem. Você nota que ela ama a Bíblia dela, que ela lê a Bíblia dela. Entende isso, irmãos? Aquilo que é fundamental, é claro, todo mundo entende. É assim que funciona a palavra de Deus. Mas nem todas as coisas são perfeitamente claras. Nem todas. Algumas são claras, fundamentais. Aquilo que é fundamental para você chegar, então, daqui para São Paulo, você chega, tem as placas todas lá. Mesmo com o problema do GPS ali em cima de Catanduva, mas você consegue chegar. Essas coisas são fundamentais. Agora, algumas coisas já não são tão simples assim. Existe uma coisa no texto bíblico, que é a separação, a distância que existe entre nós e a cultura da época em que foi escrita a Bíblia. É aquilo que a gente chama de distância histórica e cultural. Então, algumas coisas acerca dos dons não são muito claras por causa dessa distância. Naquilo que é claro, a gente pode fazer afirmações seguras. Deus nos salva por meio de Jesus Cristo, seu Filho que foi enviado, se tornou plenamente homem, né? Um ser humano completo, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e depois da ressurreição, ele foi exaltado, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. A gente pode dizer isso com toda a segurança. Isso é indubitável. Isso é muito claro. Mas algumas coisas a gente não consegue entender, não pode falar com tanta clareza assim. Por exemplo, a gente vai ver na semana que vem que Paulo fala de alguns dons, ele só cita o dom e não dá nenhuma explicação sobre aquele dom.
É como se ele estivesse falando de algo que as pessoas daquele tempo sabiam muito bem. Se eu chegar para vocês e falar assim, irmãos, olha, a Zefinha está muito joia e ela passou bem essa semana. Você fala, tá bom, mas você não sabe. Zefinha, quem é? É o apelido de uma irmã minha. Mas isso é algo que a minha família sabe. Agora você está sabendo também. Mas antes você não sabia. Parece que algumas coisas que Paulo escreveu, os crentes daquelas igrejas sabiam bem. E aí ele escreveu sem nem explicar. Falou, quanto a isso, aí ele cita aquele dom. Mas ele não dá explicação. Então, se a gente fosse crente daquela época, do primeiro século, a gente entenderia com clareza. Ah, Paulo falando sobre isso. Mas a gente não é. Então, às vezes, fica confuso. A gente não tem todos os dados, todas as informações, as coisas das entrelinhas, os detalhes da cultura, da história. A gente não tem todos esses detalhes. Então, a gente tem mais dificuldade em entender. E nesses casos, a gente precisa ter cautela. Eu falei agora há pouco sobre o capítulo 1 da Confissão de Fé. Vou pedir para alguém ler agora aí o item, o artigo ou o parágrafo 9. Se alguém que ficou com o dedo aberto aí. Então, se você abriu lá na Confissão de Fé, no capítulo 1, que fala das Sagradas Escrituras, olha o que diz aí no artigo de número 9. Quem achou, vou pedir até que leia para a gente aí bem alto. Eu não sei se tem como trazer microfone. Tem, Marisol? Ô, Samuel, tem. Quem achou, então, por favor. Rogério. Traga aqui para o Rogério, por gentileza, Samuel. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, abre parênteses, sentido que não é múltiplo, mas único, fecha parênteses, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então é isso que eu expliquei agora há pouco. Isso é chamado de analogia das Escrituras. Você pega aquele texto que você está estudando, você compara com outros textos que são análogos, que trazem então algo semelhante, ou que falam de um assunto semelhante. Aqueles outros textos, eles lançam luz sobre o texto atual. E nesse caso, então, você vai conseguir entender o que diz esse texto em particular à luz dessa relação que ele tem com os outros textos. Isso é extremamente importante quando você for interpretar a Bíblia. Então, não apenas você está aqui estudando sobre dons espirituais, não apenas você está estudando aqui sobre um aspecto que parece árido, parece só mera teoria. Não, você está tendo aqui um guia de como interpretar corretamente a Bíblia, fazendo essa comparação com os outros textos. Isso, então, nos ajuda a compreender as Escrituras bem. Mas o que acontece, irmãos, é que alguns textos da Bíblia estão isolados mesmo. Então é mais ou menos isso que eu coloquei aí. O texto estudado ele está com uma linha bem grossa aí, é como se ele tivesse blindado. Ele não tem relação com nenhum outro texto. Você olha aquele texto, aí você procura a Bíblia do início ao fim para ver se tem outro texto que ajuda você a entender aquilo, e não tem. Alguns textos são misteriosos assim. Alguns textos sobre os dons que a gente vai tratar na semana que vem, eles são assim. Aquele versículo está blindadinho, está separado de todo o restante da Bíblia. Não tem nenhum outro texto que a gente olhe e ajude. Tem vários textos na Bíblia que são assim. Eu tenho a minha lista de textos que são assim, que eu falei, ó, isso aqui está guardado. Quando eu chegar na glória, eu quero perguntar para Deus, Deus, explica aí o que significava aquele texto. Quer ver um texto misterioso, meus irmãos? Eu não sei o que ele significa. 1 Coríntios 15, verso 29. Eu acho esse texto enigmático. Não sei o que ele significa. E eu estou colocando ele aqui como um exemplo desta situação de textos que são colocados isolados e que a gente não consegue entender bem por causa dessa distância histórica e também cultural. Olha bem o que diz aí 1 Coríntios 15, verso 29. E se alguém encontrou aí, por gentileza, levante a mão e leia para a gente. Eu peço para o diácono Samuel levar o microfone para quem levantar aí. 1 Coríntios 15, 29. Nosso irmão Marcos, lá no fundo. Olha bem o que diz esse texto. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa dele? Eu não sei o que isso significa. Talvez você saiba. Se você souber, por favor,
depois converse comigo após a escola dominical, me ajude a entender esse texto. Esse é um texto que eu não consigo encontrar nenhum outro texto na Bíblia inteira que me ajude a entender isso, até agora. Se você, de repente, puder me ajudar nesse sentido, eu preciso de ajuda com relação a 1 Coríntios 15, 29. E outras passagens também. Algumas passagens são mais difíceis, irmãos. Nem todas são tão simples. E diante da ausência de evidências, quando você chega numa passagem assim difícil de interpretar, ou quando você percebe que não existem outros textos que você possa usar para ajudar, sabe a melhor coisa que você pode fazer é você não dizer nada. É você dizer, acerca disso aqui, irmãos, eu não posso dizer com clareza ainda. Talvez precise estudar mais, preciso de mais ajuda, preciso de um esforço maior. É melhor você silenciar do que você falar abobrinha. Do que você dizer, não, esse texto eu sei o que. Eu já vi pessoas, eu me lembro claramente de um irmão, no exame de presbitério, ele era um candidato ao pastorado. E ele foi reprovado por causa disso. Porque fizeram uma pergunta difícil para ele sobre um texto, e ele olhou para o texto na hora, e eu acho que ele ficou preocupado. Acho que ele achou assim, que o presbitério queria que ele fosse capaz de responder a qualquer pergunta. E aí então ele engatou ali uma pergunta, ele foi inventando coisas, inventando. Ele chegou num ponto que ele não conseguia agora fechar o raciocínio dele, que ele voou tanto assim que não conseguia pousar mais, né, a argumentação, e ficou aquela coisa enrolada, e no final o presbitério falou, olha, não dá. Imagine você na frente de uma igreja, e alguém fazendo uma pergunta sobre isso, você vai confundir os crentes da sua igreja, e está dizendo que você falou um monte de coisas que a Bíblia não fala. Então, diante disso, é melhor você dizer, meus irmãos, eu não sei, preciso estudar mais. Ou, de repente, até você vai estudar mais e vai chegar à seguinte conclusão. Meus irmãos, depois que eu estudei muito esse texto, eu cheguei à conclusão que não sei ainda mesmo. É melhor a gente deixar isso. Vamos ficar centrados, vamos concentrar naquelas coisas que são úteis para a salvação, que são úteis para a santificação. Dizem que uma vez chegaram para Calvino e perguntaram para Calvino o seguinte, Calvino, o que Deus estava fazendo antes de criar a terra? Antes de Deus criar o mundo e tal, o que Deus estava fazendo? Então, às vezes, a gente tem essas curiosidades, né? É ou não é? E quando você está dando estudo bíblico, de vez em quando alguém levanta umas perguntas assim, que você fala, e agora? O que eu respondo, hein? E aí perguntaram isso para Calvino. O que Deus estava fazendo antes da criação da terra? E Calvino respondeu assim, Deus estava fazendo o inferno para os curiosos. Então, a gente precisa ser humilde e falar, Senhor, realmente eu não sei. Ou então, na melhor das hipóteses, a gente pode conhecer as outras possibilidades, os diversos modos de entendimento, mas a gente sempre tem que fazer isso sem estabelecer doutrina. Se é um texto de difícil entendimento, não estabeleça doutrina em cima daquele texto, tá certo? Pronto. Diante de tudo isso que eu disse, agora tem aí a lista de dons. Alguns textos, então, são incluídos nessa lista de dons. O primeiro texto é Romanos 12, de 6 a 8. O segundo texto, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E o terceiro texto, 1 Coríntios 12, 28. Você está vendo aí que alguns deles estão pintados com outra cor, né? Tem um que está pintado de verde, outro está pintado de roxo aí. Esses dons que estão, esses títulos que estão da mesma cor, eu creio que eles são sinônimos. Apesar de terem vocábulos, palavras diferentes, mas eu creio que eles são sinônimos. E eu vou explicar isso para você na semana que vem. Semana que vem nós vamos olhar cada um deles. Dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, dom de doação, dom de direção, de demonstração de misericórdia, palavra de sabedoria, assim por diante. Nós vamos olhar cada um deles. Veja que eu busquei enumerá-los aí. Então você tem primeiro profecia, segundo serviço, terceiro ensino e assim por diante. E você vai perceber, na segunda coluna aparece profecia de novo, mas aparece entre parênteses. Então não está numerado porque já consta lá na primeira coluna, né? Lá na terceira coluna você tem operadores de milagres, dons de curar, que já estão citados como itens 11 e 12 na segunda coluna. E variedade de línguas e interpretação de línguas na terceira coluna já são citados os itens 14 e 15 da segunda coluna. Então eu estou propondo aqui uma lista de 15 dons, tá certo? É uma proposta de uma lista de 15 dons.
eu preciso fazer algumas observações também. Alguns estudiosos, eles quando tratam dos dons espirituais, eles incluem na lista de dons 1 Coríntios 7, 7 a 9. E lá em 1 Coríntios 7, de 7 a 9, Paulo está dando uma instrução sobre casamento. E nessa instrução, basicamente, Paulo está dizendo que as pessoas que quiserem se dedicar a Deus sem casar, elas poderão fazer isso e elas poderão mergulhar, vamos dizer assim, nessa dedicação a Deus sem se preocuparem com as coisas cotidianas do casamento. Mas as pessoas que sentirem realmente essa necessidade de ter uma vida em comum, ter uma vida conjunta, de desfrutar da sua vida com o companheirismo de outra pessoa, essas pessoas precisam casar-se. E Paulo ele vai dizer que cada um deve permanecer no seu próprio dom. Paulo está dizendo que algumas pessoas foram chamadas por Deus para serem solteiras, outras pessoas foram chamadas para casar-se. Isso é o ensino de Paulo em 1 Coríntios 7, de 7 a 9, falando sobre casamento, sobre celibato. E alguns estudiosos dos dons, eles dizem, eles incluem na lista de dons o dom do celibato. Mas eu não faço isso. Eu entendo que quando eu falo de dons aqui nesse curso, eu estou falando de dons para o serviço da igreja, para o serviço no reino de Deus. E o dom para você permanecer casado, ou para você casar-se, ou para permanecer solteiro, eu não incluí aqui por isso, porque o foco desse curso realmente são as capacitações do Espírito para o serviço na igreja. E você pode produzir muito fruto, bom fruto na igreja, sendo solteiro ou sendo casado. Por isso eu não incluí 1 Coríntios 7, de 7 a 9 nessa lista. Alguns estudiosos incluem também na lista de dons Efésios 4:11. Ele então estabeleceu uns como, e aí aquele texto que nós já analisamos, alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. E alguns dizem, olha, aqui nós temos uma lista de dons, o dom de apostolado, o dom de profecia, o dom de evangelismo, o dom de pastor e mestre. Eu não entendo Efésios 4:11 como uma lista de dons, e sim como uma lista de ofícios, de cargos, de funções que Deus deu à igreja. Esses ofícios de Efésios 4:11 são o dom, são o presente que Deus dá à igreja para a igreja ser treinada, para a igreja ser doutrinada, para a igreja ser governada. Alguns desses ofícios passaram, eram extraordinários, é o caso de apostolado, é o caso de profecia e é o caso de evangelismo. Nós não temos na igreja presbiteriana nenhum apóstolo. Nós entendemos que os apóstolos foram apenas os 12 do Novo Testamento. Nós não temos o ofício de profeta na nossa igreja. Nós cremos que o ofício de profeta restringiu-se ao tempo de organização, de estabelecimento da igreja. Por que isso? Porque Efésios capítulo 2, verso 20, diz que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas foram dados para o fundamento. Nós estamos agora aqui com relação à nossa construção. Ontem recebemos uma empresa que nos mostrou uma perspectiva, a possibilidade de fundamento, porque agora nós vamos iniciar a obra e vamos precisar agora trabalhar os fundamentos. Estamos então obtendo informações técnicas para ver a melhor maneira de fazer isso. E esses fundamentos então serão estabelecidos. Alguns vão exigir perfurações muito profundas no solo. Mas depois que eles forem estabelecidos, irmãos, nós não vamos precisar fazer novos fundamentos. É por isso que a gente está demorando um pouco, porque a gente precisa fazer bons fundamentos, para não precisar refazer o trabalho. Depois que a gente tem bons fundamentos, agora o que a gente tem é que construir em cima deles. Então, apóstolos e profetas foram o fundamento, conforme Efésios 2:20. Por isso que eles não são necessários na igreja mais. A igreja não precisa de novos fundamentos. O que a igreja precisa agora é construir, edificar sobre os fundamentos que já foram estabelecidos de uma vez por todas pelos apóstolos e profetas, e cuja pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu não incluo Efésios 4:11 na lista de dons. Alguns livros, alguns autores vão entender isso.
E por causa disso ocorrem muitos problemas sérios, graves em algumas igrejas. Porque algumas igrejas defendem o seguinte, que ainda existe hoje um dom do apostolado. Então, se existe dom de apostolado hoje, eu tenho esse dom, eu posso ser chamado de apóstolo. Uns dizem que tem dom de evangelismo. E alguns membros, então, da igreja ouvem esse ensino e dizem assim, então se tem dom de evangelismo, eu não tenho o dom de evangelismo, então eu não preciso evangelizar, porque Deus não me chamou, não me deu dom para evangelizar. Então confundem a igreja. A igreja toda tem responsabilidade evangelística. Então, quando a gente lê sobre evangelista em Efésios 4:11, era um ofício que já passou, praticamente aquela função de Timóteo, de Tito, eram as pessoas que estavam debaixo dos apóstolos e que estavam sobre as igrejas locais. Vocês vão perceber também aí que eu não cito nessa lista de dons 1 Pedro 4:11. Alguns autores vão citar 1 Pedro 4:11 nas listas de dons. Mas a gente vai chegar em 1 Pedro 4:11 daqui a pouquinho. Ele vai estar num outro momento, eu não cito ele como lista de dom, mas eu vou entender 1 Pedro 4:11 como categoria de dom, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas percebam isso, uma riqueza de capacitação que Deus dá à igreja. Uma riqueza. A nossa igreja aqui tem uma riqueza de capacitação. Você recebeu de forma muito preciosa capacitação do Espírito Santo. Você não pode dizer em nenhum momento, eu não consigo fazer nada. Deus não tem nada para eu fazer. Você não pode entender a fé como uma experiência de expectação, né? De você ficar aqui como espectador, como uma plateia, apenas ouvindo. Não, existe algo para você fazer. E Deus, Ele capacita, Ele concede dons espirituais, Ele concede capacidade espiritual para a gente fazer alguma coisa no reino dEle. E nós seremos cobrados lá na frente pelo que estamos fazendo com o nosso dom. E a partir dessa ponderação inicial, eu gostaria então de falar sobre possibilidades de categorização, de organização dos dons. Até agora isso parece muito teórico, mas entenda, é a aproximação, é a gente tirando a sandália do pé, porque a terra é santa. É a gente tentando entender as questões introdutórias antes da gente entrar no assunto, para não cometermos erros na interpretação. Como é que a gente pode organizar os dons? Eles são mostrados aqui nessas listas, e eles são simplesmente citados, um depois do outro. Mas é interessante que a gente ganha muito se a gente puder enxergar os dons de maneira organizada. E aí então eu vou mostrar algumas possibilidades. Como eu disse no início, muitos autores propõem formas diferentes de organizar os dons. O que eu fiz aqui, o que eu proponho, o que eu vou apresentar para vocês, ao meu ver, são as melhores propostas. Então eu devo ter lido talvez em torno de uns 70 livros relacionados a dons espirituais. Dessa minha leitura de dons, eu vi muita coisa útil, muita coisa também que não vale a pena. É tão ruim que só confunde, só perturba, só estraga a nossa compreensão. Então, de tudo que eu li, eu selecionei aquilo que eu entendo que são as melhores propostas de entendimento, de organização de dons. Uma primeira proposta, e que eu acho bem interessante, muito boa, especialmente sobre a lista retirada de 1 Coríntios 12, as listas de 1 Coríntios 12, é a proposta de um indivíduo chamado Simon Kistemaker. Esse indivíduo é um estudioso, ele está vivo ainda, é professor lá do Reformed Theological Seminary, lá em Jackson, e ele é um dos grandes comentaristas do Novo Testamento da atualidade. Ele escreveu comentários sobre praticamente quase todos os livros, praticamente metade dos livros do Novo Testamento. Ele deu seguimento a uma obra muito interessante que havia sido iniciada por um outro estudioso que morreu, e ele tomou aquela série de Novos Testamentos em mãos e terminou aquela série, que é publicada pela nossa casa editora presbiteriana, pela Cultura Cristã. Ele então, no comentário sobre 1 Coríntios, ele pega todos aqueles dons ali e ele diz assim: esses dons todos aqui podem ser separados em 3 grupos. O primeiro grupo ele chama de os dons pedagógicos,
São dons, são capacidades que Deus dá à igreja para que ela aprenda, e ele estabelece como dons pedagógicos sabedoria e conhecimento. Uma segunda categoria é o que ele chama de dons sobrenaturais, principalmente ligados à operação de grandes sinais, e à operação de expulsão de demônios nos tempos apostólicos, e ele cita então fé, curas e milagres. E uma terceira categoria é o que ele chama de dons comunicativos. Os dons comunicativos são esses que ele lista aí como profecia, espírito de discernimento, é assim que ele traduz ao invés de discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Essa é uma das melhores propostas de organização, de entendimento dos dons espirituais. Uma segunda proposta é a proposta desse estudioso, que eu não sei pronunciar o segundo nome dele, é um nome holandês, é o reverendo Francisco Leonardo, que é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, é sogro também do Elias Medeiros, e ele mesmo dizia isso nas apostilas dos cursos dele. Ele dizia, olha, esse meu nome aí, deixa eu explicar como pronuncia. Aí ele dizia, não se pronuncia. Então, eu não sei como pronunciar direito mesmo, né? Mas eu gosto muito do modo como ele ensina sobre dons. Ao meu ver, é dos discernimentos mais profundos, mais ricos sobre os dons espirituais. Ele diz o seguinte, que isso tudo que a gente chama de dons espirituais são reproduções em escala menor dos ofícios de Cristo. E a gente vai ver isso, meus irmãos, como nossos pais reformadores do século XVII, eles entendiam os ofícios de Cristo de uma maneira muito dinâmica. Eles entendiam que os ofícios de Cristo são pertinentes somente ao Redentor, ou seja, Jesus ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, somente ele é exclusivo nisso. Por isso que a gente diz que só há um mediador, que ele é o único soberano, e que ele então é o único salvador da nossa vida, da nossa alma. Mas os nossos pais reformadores entendiam o seguinte, que cada crente precisa reproduzir em pequena escala os ofícios de Jesus. Cada crente é colocado agora numa posição de autoridade espiritual, então exerce em diminuta escala o reinado de Cristo. Cada crente reproduz em uma diminuta escala, em uma escala reduzida, o sacerdócio, porque cada crente agora precisa representar o mundo diante de Deus, levar os pecadores diante de Deus e levar Deus aos pecadores, exercer esse papel de evangelista como nação sacerdotal, para orar, para interceder pelas pessoas, para suplicar a Deus que abençoe o povo, que abençoe as pessoas, crentes ou não crentes. Cada crente precisa reproduzir isso. E cada crente recebe essa incumbência de ministrar a palavra de Deus, e nesse sentido, em diminuta escala, é claro, mas ele está reproduzindo o ofício profético de Cristo. E que os dons do Espírito são capacidades que o Espírito dá para que a gente faça isso. Para que a gente reproduza Cristo, para que a gente ministre Cristo às outras pessoas. Eu acho esse entendimento muito bom, muito bíblico, muito sólido. Eu gosto muito dessa proposta, então, do reverendo Francisco Leonardo. A proposta que a gente vai assumir aqui nesse curso é uma proposta mais simples ainda do que essas. E eu gosto muito dela porque ela é muito simples. E essa proposta, o que me abriu os olhos para ela foi a primeira edição da nossa Bíblia de Estudo de Genebra. Se você tem a primeira edição, lá na primeira edição você vai ver uma sugestão bem interessante sobre isso. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas olha só, agora sim eu vou para 1 Pedro 4,11. Lá em 1 Pedro 4,11 a gente lê assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E aí ele prossegue dizendo assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você percebe os dons espirituais divididos aqui em 1 Pedro 4 em dois grupos. Alguns dons estão relacionados à fala, habilidades para falar. Se alguém fale de acordo com os oráculos. E habilidades para servir, para prestar ajuda prática em amor. Se alguém serve, então ele vai dizer em que termos deve ser realizado esse serviço. E quem destaca isso é a Bíblia de Estudo de Genebra, a primeira edição na página 1406. Eu achei muito interessante, falei, puxa, eu nunca tinha visto isso de maneira tão simples assim, e realmente é o que Pedro está fazendo. Está falando sobre dons relacionados a falar,
à fala e relacionados ao serviço. Os dons relacionados à fala são diversos. Então você encontra, por exemplo, em Romanos 12, profecia, ensino, exortação. Tudo isso tem a ver com fala. Mas aí tem um dom que normalmente algumas pessoas colocam como dom relacionado ao servir, que é direção. Mas eu mantenho aqui como um dom ligado à fala, porque o governo da igreja, a direção da igreja, dentro da nossa doutrina, sempre é a direção, o governo por meio da palavra. Na nossa igreja, até os atos administrativos têm que ser aplicações do evangelho, aplicações da palavra. Nós administramos, nós gerenciamos dinheiro, nós administramos as coisas que a gente chama assim de institucionais, mas a gente faz isso sempre à luz da palavra. É o que legitima, né? O que dá autoridade à gestão, à administração, à direção da igreja. É a fidelidade à palavra. Então, a igreja é dirigida assim, à medida em que o povo de Deus vai andando em certa direção, sendo norteado, conduzido pela palavra. Em 1 Coríntios 12, 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo isso tem a ver com falar. Mas fé, dons de curar, operações de milagres, o que isso tem a ver com falar? Parece que não tem uma ligação no primeiro momento. Mas acontece que esses dons, conforme nós vamos explicar na semana que vem, tem muita relação, em primeiro lugar, com a pregação de Jesus Cristo, em segundo lugar, com a pregação e com o ensino dos apóstolos. A autoridade dos apóstolos, a autoridade do ensino dos apóstolos era corroborada, era confirmada por meio dos sinais que eles realizavam. O ensino de Cristo era confirmado por meio dos milagres que ele realizou. Então é por isso que esses dons, fé, curas e milagres estão ligados aí, por mais estranho que pareça no primeiro momento, à fala. E a gente vai explicar isso na semana que vem. O discernimento de espíritos, eu tenho visto muitas explicações estranhas sobre esse dom. E a gente vai entrar nele na semana que vem. Mas o que eu quero adiantar é que basicamente é isso. É você ter a capacidade de ouvir um ensino, ouvir uma pregação e verificar se isso é de Deus ou não. Então, tem a ver com ouvir uma fala, ouvir um ensino, ouvir uma pregação. Variedade de línguas e interpretação de línguas, está óbvio que tem a ver com fala. E a gente vai explicar isso semana que vem. Apóstolos, profetas, mestres, eles estão marcados ali com asterisco, porque de fato eles têm a ver com os ofícios, que são mencionados também em Efésios 4:11. O dom de administração, que tem a ver com o governo, é aquilo que eu já falei. Dentro da nossa igreja, até mesmo a administração é uma aplicação do ministério da palavra. Então a nossa igreja ela não prega o evangelho de forma bíblica e gerencia as coisas como se fosse uma empresa. Ela prega e gerencia tudo e caminha em todas as áreas, em todos os detalhes, orientada, norteada pela palavra. Calvino ele dizia algo mais ou menos assim, que a liderança da igreja ela deve conduzir com firmeza. A liderança da igreja deve exortar. A liderança da igreja deve dirigir. A liderança da igreja deve proteger o rebanho. A liderança da igreja, em algumas ocasiões, deve disciplinar. A liderança da igreja, em algumas ocasiões, deve inclusive expurgar. Mas tudo pela palavra de Deus. Nada pode ser feito sem autoridade, sem orientação da palavra de Deus. Os dons relacionados a servir. O dom de serviço, o dom de doação, o dom de demonstração de misericórdia, que eu relaciono ao dom de socorros em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Então essa é uma sugestão, essas são possibilidades da gente entender as categorias de dons espirituais. Como eu disse no início, parece teórico, não é. Isso vai ajudar você. Quando alguém perguntar, como é que sua igreja entende dons espirituais? Lá na nossa igreja agora teve alguém que manifestou isso. Como é que é lá na sua igreja? Você vai poder responder com pertinência, entendendo, não é bem assim. Ou nós entendemos pelo menos diferente de você. Nós entendemos assim, assim, assim. Então nós vemos os dons organizados nessas duas categorias. Para fecharmos o nosso estudo, algumas últimas observações acerca de listas e categorias de dons espirituais.
últimas observações. As diferenças em relacionar os dons, né, as diferenças em classificar os diversos dons, não devem motivar desentendimentos entre os crentes. Então, eu estou colocando isso aqui para você, estou dizendo que existem entendimentos diferentes, estou dizendo que existem formas de enxergar diferente, para que quando você se encontrar com um cristão que entende diferente, você respeite o ponto de vista dele. Porque algumas das coisas não são tão simples de entender assim como a gente pensa. Então a gente precisa dizer, é assim que nossa igreja crê. O que eu quero dizer para você é que essa interpretação que eu estou passando para você aqui, não é a interpretação do reverendo Misael Nascimento. É a interpretação da Igreja Presbiteriana do Brasil. É assim que está nos nossos concílios, em todas as nossas decisões conciliares. Se existem pastores presbiterianos que ensinam diferente, é porque eles estão contrários ao entendimento da igreja e não estão sendo obedientes ao Supremo Concílio. O Supremo Concílio tem se debruçado sobre esse assunto, principalmente desde a década de 70, quando surgiram muitas divisões dentro da IPB. E aquela interpretação que eu vou passar para você na semana que vem é a posição da nossa igreja. Então você vai sair daqui com a segurança da interpretação da nossa igreja. Mas mesmo saindo com essa segurança da interpretação da nossa igreja, seja humilde. E se alguém discordar de você, diga, ok, mas eu quero dizer que a minha igreja entende assim. Não use isso como motivo para briga, para dizer, então você está fora do padrão. Meu pastor falou que você está fora do padrão, porque você está ensinando assim diferente. Não fala isso não, por favor. É para nós caminharmos em amor, mas com firmeza, entendendo o que cremos. E podendo dizer, é por isso que nós cremos assim, mostrando que o que cremos não é entendimento da igreja, irmãos. O que cremos é o ensino da Bíblia. A nossa igreja entende assim porque esse é o ensino da Bíblia. E é nesse sentido que nós precisamos ter essa firmeza no entendimento do ensino da Bíblia. A outra coisa que eu quero dizer é a seguinte, é que Deus concede os dons de modo soberano, livre e criativo. Isso significa que Deus não é obrigado a repetir hoje os mesmos dons descritos no Novo Testamento. Você entende isso? Deus não é obrigado a repetir os mesmos dons que a gente encontra no Novo Testamento. Então você diz assim, olha, aqui no Novo Testamento tem o dom tal, então agora nossa igreja tem que ter o dom tal. Por que tem que ter? Deus é livre, é Ele que dá dom. O dom, a palavra dom significa dádiva, presente. Ele dá o presente do jeito que Ele quiser dar. É o ensino lá de 1 Coríntios 12, nos primeiros 7 versículos, você vai ver essa insistência do apóstolo Paulo. O Espírito distribui livremente, a manifestação do Senhor é concedida livremente. Deus é o soberano doador. Então, cuidado com isso, não fique tentando colocar o dedo no rosto de Deus, dizendo, Deus, o Senhor tem que me dar esse dom, porque está aqui, eu reivindico agora, porque já está na palavra, eu tomo posse. Ele diz, cuidado com essas coisas. É dele, Ele que dá, é Ele quem dá. Ele é soberano na distribuição. Ele tem um plano para essa igreja aqui, em São José do Rio Preto. Ele vai dar a essa igreja os dons necessários para que os crentes dessa igreja cumpram o propósito dele aqui, nessa igreja. Neste início de século 21. Pode ser que daqui a 30, 40 anos, essa igreja, num outro contexto, agora precise ser encaminhada em outra direção, ou precise assumir novos desafios. Deus livremente vai dar novos dons e capacidades de acordo com a soberania dele, porque ele é soberano. Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos embaixo, Deus está em cima. É Ele que define as coisas, não somos nós. Então uma das coisas muito claras na doutrina presbiteriana é a doutrina da soberania de Deus. A gente fala muito sobre essa doutrina quando a gente explica a predestinação. A gente precisa também agarrar-se a essa doutrina quando a gente estuda os dons espirituais. É o Deus soberano, nós estamos lidando com o Deus soberano. Então ele não é obrigado, a gente não pode dizer, Deus, lá no passado Pedro andou sobre a água, agora eu tenho que andar também. Cuidado com essas coisas. Você pode chegar a alguns entendimentos muito estranhos assim. E aquilo, o outro lado, aquilo que eu tenho medo de falar, é que se ele é soberano, ele é livre para operar coisas que nunca antes foram feitas.
tem uma coisa boa para você ler, são os relatos sobre o avivamento, o grande despertamento do século XVIII, na Nova Inglaterra, especialmente ali, sob a liderança do... É errado dizer isso, sob a liderança. Na verdade, ele não foi líder de nada, mas foi a pessoa que Deus levantou naquele momento para conduzir a igreja, uma igreja congregacional numa cidade chamada Northampton. Deus levantou um homem chamado Jonathan Edwards. E vale a pena você ler o que aconteceu ali na igreja de Jonathan Edwards no século XVIII. Algumas pessoas ouviam o sermão, meus irmãos, e ficavam paralisadas. Eu não estou usando uma metáfora. O corpo ficava paralisado mesmo, a pessoa ficava assim. E terminava o culto, a pessoa não conseguia se mexer. Se Martin Lloyd-Jones estiver certo, e Martin Lloyd-Jones era uma pessoa muito sensata, foi um pastor anglicano que pastoreou a Catedral de Westminster, morreu agora na década de 80, eu considero um dos grandes pregadores do século passado, e é um homem muito sério, comedido, um homem conservador, tradicional, que gostava muito de história, e que teve acesso nas suas pesquisas históricas, era um autodidata nessa área, a vários documentos do avivamento do século XVIII. Se ele estiver certo, então ele diz, por exemplo, que em uma determinada ocasião, nesse avivamento do século XVIII, a esposa de Jonathan Edwards levitou. Se fosse outra pessoa contando isso, eu diria, eu não acredito. Mas, ouvindo isso do Dr. Lloyd-Jones, um homem muito sensato, muito crente, e totalmente longe dessas ideias de sensacionalismo. Mas o que ele chama a atenção, tem um livro dele que vale a pena você ler, chamado Avivamento. Ele vai dizer isso, que nós precisamos entender que quando nos reunimos para um momento como esse aqui, Deus está presente. E Deus é Deus. Nós precisamos aumentar nossas expectativas quanto ao culto, quanto à adoração, quanto à reunião dos crentes. Às vezes a gente vem para as reuniões, irmãos, e virou uma mera rotina. Porque nós não cremos em Deus da maneira como deveríamos crer mais. A gente ora por um enfermo e sem sequer acreditar que Deus pode curá-lo. Calvino, ele disse uma coisa interessante sobre oração. É algo fantástico que me deixa com vergonha. Ele diz que cada vez que eu oro e eu não tenho pleno fervor e plena confiança em Deus naquilo que eu estou pedindo, ele diz que isso é blasfemo. Isso é desrespeitoso para com Deus. É apresentar-se diante de Deus fazendo chacota dele. Dizendo, Deus, cura. Deus, abençoa. Abençoa, Senhor. Mas a gente não está com o coração ali. E Deus, ele tem feito isso ao longo da história, irmãos. Operado coisas que nunca foram feitas antes. E aí vale a pena você ler a história dos nossos pais puritanos, você vai ver muita coisa. Hoje a gente tem na nossa igreja um negócio chamado neopuritanismo, que é uma espécie de caricatura do que foi realmente a experiência dos pais puritanos, porque eles tiveram experiências muito interessantes com Deus. E hoje o pessoal está confundindo puritanismo apenas com proibição de cantar, proibição de ter instrumento musical. Não é nada isso, não tem nada a ver com o verdadeiro puritanismo. Aqueles homens tiveram algumas experiências com Deus que, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, isso é importante a gente ter essa percepção da presença da operação de Deus hoje. John Stott, ele escreve algo bem interessante quanto ao número de dons. Ele diz assim, que quando ele estuda o Novo Testamento, ele chega a uma conclusão interessante. Quantos dons existem? Devemos dizer, o Novo Testamento especifica pelo menos 20, que ele inclui aí dom de celibato, aquelas outras passagens, mas ele continua dizendo assim, o Deus vivo que ama a diversidade e é um doador generoso, pode muito bem conceder muito, muito mais do que isso. Então, o que a Bíblia está nos mostrando nessas listas de dons e no ensino sobre dons,
é simplesmente uma coisa, que Deus, ao longo das gerações, ele capacita a sua igreja por meio do seu Espírito. E ele concede à sua igreja aquilo que é necessário para essa igreja responder às demandas da missão, para que essa igreja responda às demandas das ordenanças divinas, para que essa igreja possa de fato ser obediente a Deus, amá-lo de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, possa de fato cumprir o seu papel. É isso que Deus faz ao longo do tempo, ao longo de cada geração. Então nós não podemos limitar. É por isso que eu acho bem simplório assim, quando eu vejo um livro assim, os 9 dons espirituais, ou 7 dons. Então a pessoa está dizendo, então Deus só dá 7, só dá 9. Então a gente fica limitando, a gente não entendeu bem essa questão da infinitude, né, e da soberania de Deus. Outra afirmação é que a ação divina, ela é sempre consistente com a culminação da revelação concedida pela Bíblia. É o que está aí chamado sola scriptura. O que eu quero dizer com isso? É que ao longo das gerações, independentemente do que aconteça, independentemente do que ocorra, independentemente do que Deus opere, Deus sempre vai operar de maneira consistente com isso que eu chamo aqui de culminação da revelação concedida pela Bíblia. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente fala de culminação da revelação, significa o seguinte, irmãos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias ele nos fala por meio do Filho. O que significa isso? Significa que Cristo, ele é o ponto alto, ele é o clímax, ele é a parte mais maravilhosa de toda a revelação de Deus. E o Novo Testamento nada mais é do que Cristo. Primeiro, a história de Cristo nos Evangelhos. Depois, a explicação sobre quem Cristo é e o que Cristo realiza nas epístolas. Depois, a grande promessa da volta de Cristo no Apocalipse. Cristo. Isso é o ponto alto. Nós não precisamos de nada mais do que isso. A grande necessidade da igreja em cada geração é de Cristo. Significa que quando os dons estão em operação, aí aparece alguém dizendo, Deus está revelando uma coisa nova. Deus, ouça aqui meu servo. Aí lá vai aquela nova revelação com coisas novas. Vocês precisam agora vir vestidos de pano de saco e os homens não podem deixar a barba crescer. O reverendo Jaime, ele conta uma história interessante, que ele usava barba e o grupo da mocidade dele estava visitando uma profetisa lá em Manaus. E ele tentando falar, meus irmãozinhos, daquele jeito dele, né? Não é esse o caminho. Mas os irmãos estavam entusiasmados, os jovens iam lá naquela profetisa. E aí o Jaime falou, meu Deus, eu preciso de uma orientação do Senhor para ajudar esses jovens aqui. E aí, em certa ocasião, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou com os jovens, vou lá com eles. E ele foi. Falou, irmãos, eu vou levar vocês lá, na irmã tal. O senhor vai lá, pastor? Sim. Aí levou os jovens nessa irmã profetisa. E lá essa profetisa olhou para o reverendo Jaime Marcelino e disse assim, meu servo, eis que vos digo, eu não gosto de barba. E o Jaime falou, Senhor, obrigado por isso. E aí depois reuniu os jovens dele e falou, irmãos, vocês estão vendo que essa pessoa é bem intencionada, ela está buscando a Deus, as pessoas estão indo lá ouvi-la. Mas vocês sabiam que o Senhor Jesus Cristo tinha barba, provavelmente? E que dentro da cultura hebraica, o judeu tipo tem barba. Então como é que o Espírito Santo poderia estar guiando uma pessoa hoje para dizer, eis meu servo que não gosta de barba? Então tem alguma coisa errada nessa profetisa. E os jovens então falaram, não é mesmo, pastor? É isso mesmo, e não foram mais. Então eu achei interessante essa experiência dele. Quando qualquer coisa chega tentando contrariar o ensino do Novo Testamento, o ensino da palavra de Deus, a gente diz, não, isso aqui, por mais que às vezes seja dito que aquilo é do Espírito, que aquilo é de Deus, se contraria o princípio de somente a Escritura. Então a gente tem que dizer, isso a gente não aceita, porque só a palavra de Deus é suficiente, só o Evangelho é suficiente, nós não precisamos de nada além do Evangelho. Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, de maneira histórica, nós vamos conseguir, dentro do horário, concluir um estudo de escola dominical inteiro, sem cortes.
E eu quero, na conclusão, então, dizer algumas coisas. A primeira delas é o que a gente viu hoje. É que a Bíblia ela fornece alguns dados suficientes para elaborarmos uma lista dos dons. Então a gente teve a oportunidade de ter o acesso a essa lista. A segunda coisa que a gente pode dizer é que também pela Bíblia a gente pode até organizar os dons. Categorizar, organizar. Mas, considerando a natureza do assunto, essas listagens, essas categorizações nunca são exaustivas, nunca são perfeitas. Então, de repente, até se você entender isso diferente e quiser depois conversar comigo, pastor, nos meus estudos aqui, eu acho que de repente seria interessante, em termos da lista, aí você pode trazer a sua sugestão, em termos da organização. Mas o modo como, o modo como eu estou propondo nesse curso, basicamente traz essa divisão em duas categorias muito simples. Os dons são divididos entre dons relacionados ao falar e dons relacionados ao servir. É assim que nós vamos interpretar os dons que serão explicados na semana que vem, tá bom? Então, se você quiser, você pode nessa semana ler essas listas de dons, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, e depois de ler essas listas, você pode fazer as suas anotações. Se você quiser vir na semana que vem já trazendo perguntas, quem sabe você já veio de uma outra igreja evangélica que entendia os dons de determinada forma. Você já pode trazer suas observações sobre isso. E se você é membro da nossa igreja e de repente tem sido emparedado, né, com alguma pergunta, alguém chega para você e fala: por que na sua igreja não fala línguas? Sei lá, pode ser que você receba esse tipo de pergunta. Traga essa pergunta na semana que vem. E aí na semana que vem a gente vai entrar então nesse assunto. Vamos trabalhar então essa apresentação, essa exposição sobre os diversos dons que constam nessa lista e que estão presentes nessas duas categorias. Ok, meus irmãos? Eu gostaria de orar. Tocou o sinal, mas ainda faltam 3 minutos, 4 minutinhos. Não? Você quer dar algum aviso? Quer? Eu só quero, antes de passar a palavra para o Gilmar, perguntar se alguém tem alguma pergunta ou observação. Em seguida a palavra já está com o Gilmar. Então a palavra está com o Gilmar.